Questão sobre direção defensiva. Ao perceber falhas na sua atenção, você não está ali, não estou bem hoje não. O condutor defensivo deve agir da seguinte forma: beber bastante água. Ok, mas será que isso vai resolver aqui por questão de falha de atenção? E continuar a viagem. Se você insistir em continuar dirigindo, percebendo que você não está bem fisicamente ou emocionalmente, você vai arrumar confusão para você, né? Está chamando ali situação de risco para envolver acidente. Continuar essa viagem aqui, não, tá? Parar o veículo, ok. Descansar, ok. Bom, aqui está tudo lindo. Certamente vai ser essa a resposta. Aumentar a velocidade, não, né, gente? Se você não está bem ali emocionalmente, fisicamente, você vai aumentar a velocidade? Não. Para chegar o mais rápido possível ao destino e acabar logo com aquela fadiga? Não. Está fora. Tomar um café forte, ok, mas será que vai resolver aqui na questão da atenção? E seguir viagem. Aí é o mesmo caso da alternativa A, né? Eu vou continuar a viagem. Não. Se você não está bem, física ou emocionalmente, não prossiga com a viagem. Vamos de letra B, porque aqui deu ok e ok. Questão sobre mecânica, e ela diz o seguinte: o sistema elétrico é responsável pelo acionamento da embreagem? Não. A embreagem, ela faz parte do sistema de embreagem. Não tem relação com a parte elétrica do veículo, não, tá? É uma parte mecânica mesmo. Teria, então, relação com as válvulas de admissão? Essas válvulas são válvulas por onde entra o combustível e por onde sai a queima, o resultado da queima do combustível. Quando eu falo combustível, o termo mais adequado seria mistura explosiva, porque o que entra lá para dentro do motor para queimar não é combustível, é mistura explosiva, é combustível misturado com gás, tá? Ou com ar, então vira mistura gasosa. Então aqui tem a válvula de admissão, que é por onde entra o combustível, não tem nada a ver com o sistema elétrico, tá? É parte mecânica interna do motor. Seria então responsável pelo acionamento da partida do veículo. Partida, pega ele na ignição, vira a chave para o motor funcionar, para o veículo funcionar. Tem relação com o sistema elétrico? Claro, até porque quando você vira a chave, você já aciona todas as partes elétricas do veículo, painel acende, tudo, pronto, já, beleza. E partida do veículo quer dizer funcionamento, aquela partida inicial no motor. E o motor principal do veículo, aquele que funciona queimando combustível, hoje em dia a gente tem motores elétricos também, né? Esse motor principal, ele funciona a partir de um impulso inicial gerado pelo motor de arranque ou motor de partida. Esse motor de arranque, ele é um motor elétrico. Então, quando você vira a chave, esse motorzinho elétrico funciona, impulsionado pela energia elétrica, e esse motorzinho dá um impulso no motorzão, o motor principal, para que ele comece a funcionar, e daí por diante o motorzinho de arranque já não precisa trabalhar mais. Então, o sistema elétrico é diretamente responsável pelo acionamento da partida do veículo, tá? Freio de estacionamento? Não, freio de estacionamento é o freio de mão, né? Tem uma alavanca ali, você puxa, totalmente mecânico, não tem nada a ver com o sistema elétrico. Questão sobre mecânica. O movimento das rodas dianteiras, colocando lateralmente o veículo na direção desejada pelo condutor, é possível através do sistema de suspensão, direção, freio, transmissão. Gente, para eu movimentar as rodas dianteiras do veículo, observe que aqui está falando, colocando elas na direção que o condutor deseja, é pelo sistema de direção, né, gente? Volante, pega o volante, ele vira para um lado, vira para o outro, né? Sistema de suspensão é para cuidar ali do controle, estabilidade do carro nas curvas, nas freadas. Sistema de freio para frear o carro. Sistema de transmissão para transmitir a força gerada pelo motor até as rodas. Agora, movimento das rodas dianteiras, colocando o carro na direção que você deseja, é o sistema de direção,
Questãozinha até bem simples essa. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Questão aí sobre meio ambiente. O dispositivo destinado ao controle de ruído do motor é equipamento obrigatório para veículos dotados de... Esse dotados aqui, vocês vão entender como equipados, tá? Equipados com carroçaria blindada para o transporte de valores. Então quer dizer que aqueles carros fortes têm que usar o dispositivo de controle de ruído. Eles também têm. Mas não é essa aqui a condição para que o veículo tenha esse dispositivo destinado ao controle de ruído. Que na verdade é o silenciador, né? Silenciador ou silencioso, fica lá no escapamento. Não é essa a condição. Motor de combustão. Motor de combustão é um motor que queima combustível. Porque hoje em dia já tem veículos elétricos aí também. Veículo elétrico não tem um motor de combustão. Não tem. Motor de combustão é aquele que queima gasolina, queima diesel, queima o etanol, queima o GNV, que é o gás natural. Beleza? Todo veículo que tem motor de combustão precisa ter esse dispositivo de controle de ruído, que é o silenciador, que fica lá no escapamento. O veículo elétrico não precisa. Então essa aqui é a resposta, né? Veículo tem freio? Todo veículo tem freio. Transmissão? Todo veículo tem. Não é isso. É a letra B mesmo, a resposta aí. Direção defensiva é o assunto dessa questão. Ela nos traz o seguinte. A manobra de... Aí tem uma lacuna aqui, né? Um espaço para ser preenchido com uma dessas alternativas, né? A manobra de alguma coisa é a principal causa de colisão frontal nas retas. Colisão frontal, bater um de frente com o outro, nas retas, numa reta. Qual manobra que é? A manobra de retorno? Olha, a manobra, imagina você fazendo uma manobra de retorno. Você encostou ali na rodovia, na hora que você foi fazer o retorno, entrou na frente de alguém. A colisão vai ser frontal? Não vai. O veículo vai bater na sua lateral, né? Porque você virou na frente dele. Então, retorno não cabe aqui não, porque a colisão é frontal, né? Então, aqui está fora. Uma ultrapassagem, aqui cabe, hein? Vamos ver, imagina, ó. Você foi fazer ultrapassagem, entrou mal ali na ultrapassagem, não calculou bem, colidiu de frente, na reta. Certamente vai ser essa a resposta. Numa conversão, o que é conversão? Foi virar para um lado ou virar para o outro, aí não é colisão frontal, vai ser colisão lateral, né? Você virou na frente de alguém, o cara bateu na lateral. Numa baliza, baliza nem tem colisão frontal, né? A baliza você pode esbarrar de lado ali no veículo que você está fazendo a manobra, não tem nada a ver. Isso aqui é aquela absurda que toda questão tem, você já pode eliminar ela de cara. Sobrou a letra B mesmo, tranquilinha essa, né? Processo de habilitação é o tema dessa questão. Caminhão-trator é um veículo destinado ao transporte de cargas? Não. Caminhão-trator é um veículo que só serve para puxar outro. Vamos imaginar uma carreta. Imaginou uma carreta? Tem o cavalinho e tem a carroceria, a parte de trás, não é? A gente chama de cavalinho e carroceria, mas o Código de Trânsito chama de caminhão-trator, que seria o cavalinho da carreta, tá? Cavalinho. E o que a gente chama de carroceria é o semi-reboque. Então, quando você tem o cavalinho mais o semi-reboque, juntando os dois, você tem a carreta. Beleza? Então, para que serve o caminhão-trator? Para tracionar é puxar, tá? Ou arrastar outro veículo. Quando fala arrastar, dá essa sensação que você está arrastando. Na verdade, é o arrastar no sentido de puxar também, tá bom? Essa aqui é a resposta. Transporte de passageiros? Não. O cavalinho da carreta, ele até carrega ali 1, 2 passageiros ali junto com o motorista, mas até 2 passageiros ele não pode ser considerado um veículo de passageiro. Para ser considerado veículo de passageiro, tem que ter lugar para mais de 2 passageiros. E o cavalinho são 2 só, né? Então não vai. Transporte de pequenas cargas? Não, você até consegue levar ali uma mala, alguma coisa aí, uma caixa de ferramenta, pequena coisa ali dentro do cavalinho, mas não é um veículo para transporte de carga. Ele nem tem carroceria para transporte de carga. Ele só tem mesmo aquela quinta roda que chama, né, que é aquele engate onde o semi-reboque encaixa ali para poder puxar. Então não é para transportar carga, nem pessoas, nem pequenas cargas. É letra B de bola. Falou caminhão, trator,
É isso, é para puxar, arrastar outro veículo. Questãozinha sobre primeiros socorros, e ela diz o seguinte: que atitude você deve tomar no atendimento a uma vítima ao prever ou descobrir que ela é portadora de doença infecto-contagiosa, HIV, hepatite C? Tem algumas maneiras de você descobrir isso. Às vezes você está ali juntando os pertences dela, né, que caíram ao chão, aí você viu lá a carteirinha indicando que ela é portadora dessa doença. Ou algum parente, ou alguma pessoa que estivesse dentro do carro ali junto com ela, avisando, ó, cuidado que ela tem tal doença. Ou ela própria, se estiver consciente, pode te avisar. Então, nesse caso, você descobriu ali, constatou que ela tem uma doença infecto-contagiosa. Que atitude você deve tomar? Atender a vítima, evitando contato direto com o sangue ou fluidos orgânicos. Esses fluidos orgânicos são as secreções, que saem pela boca, saliva, essas coisas. Preferencialmente utilizando luva. Se não tiver, pega ali umas 2 sacolas, coloca em cada mão para ficar bem protegido. Mas são cuidados que você pode adotar. Ok. Deixar de prestar socorro priorizando a sua própria segurança. Olha, que a sua própria segurança é prioridade, disso a gente não tem dúvida. Inclusive, essa é a primeira regra sagrada de primeiros socorros. Se o atendimento, se o socorro que você vai prestar coloca em risco a sua vida, a sua segurança, então não faça. Você só pode tentar salvar um terceiro quando você e os ocupantes do seu veículo, aqueles que estão te acompanhando, não são colocados em risco. Mas nesse caso aqui, dá para adotar providências de cuidado, de maneira que você não tenha contato com sangue ou secreções da vítima. Muitas vezes essa prestação de socorro nem está relacionada diretamente a colocar a mão na vítima, e sim perguntar como ela se sente, onde está doendo, avaliar ali algumas lesões sem encostar a mão, para ligar para o socorro e passar ali o diagnóstico certinho do que você constatou do acidente, e eles já virem com pessoal e equipamento próprio para atender. Então tem como prestar o socorro sem colocar a mão na vítima, tem como, em casos como esse. Além de que a gente pode usar ali luvas ou sacolas para proteger as mãos e evitar o contato direto com sangue ou fluidos. Então entre essa letra B e a letra A, eu fico com a letra A. Vamos ver a letra C, atender a vítima sem maiores preocupações. Aí também não, né? Se a pessoa tem lá uma doença infecto-contagiosa, a gente precisa se preocupar sim. Chamar o resgate? Tem que chamar. Mas somente, faz mais nada não? Somente é casca de banana, onde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa, errada, e nesse caso aqui ela é falsa. Ficamos então com a letra A. Questãozinha aqui sobre processo de habilitação, que diz o seguinte: qual é o valor máximo indenizado pelo SPVAT em caso de morte por sinistro de trânsito? Esse SPVAT era chamado de DPVAT. Então é possível que você ainda encontre na sua prova algumas vezes dizendo DPVAT. Se cair DPVAT, entenda como sendo SPVAT, que é a forma atualizada, tá? Isso aqui não existe mais. O nome certo agora é SPVAT, que significa seguro obrigatório para proteção, seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito, tá? Seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Curioso dizer aqui, né, o Código de Trânsito mencionar acidente de trânsito, porque esse termo acidente foi alterado no mesmo Código de Trânsito, numa lei anterior, para o termo sinistro. Então, o Código de Trânsito hoje não faz menção a acidente, ele faz menção a sinistro. Contudo, na hora de colocarem que a sigla do seguro obrigatório, colocaram para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Enfim, deixe isso para lá. É só para ficar explicado aqui para você, tá? A questão aqui quer saber outra coisa. Qual é o valor máximo da indenização no caso do DPVAT em caso de morte, tá? Morte por sinistro de trânsito. São 2 valores de indenização. R$ 2.700, que é isso que está aqui, ó, no caso de lesão corporal. E R$ 13.500 no caso de morte ou invalidez permanente. A pessoa que perdeu-lhe um braço, uma perna, ficou cega no acidente, ela ficou inválida permanente. Ok? Então, morte, R$
R$13.500, lesão, de um modo geral, R$2.700. Esses outros dois valores que foram colocados só para encher linguiça e confundir sua cabeça. Guarde esses dois aqui, tá? Como aqui está perguntando morte, então a resposta é letra C. Questão de primeiros socorros. E ela traz para a gente o seguinte: qual alternativa corresponde a um tipo de sinistro? Tipo de sinistro. Sinistro entenda-se como acidente não coberto pelo SPVAT. Veja bem que está dizendo, ó, não coberto. O SPVAT não vai cobrir esse tipo de acidente, esse tipo de sinistro. Professor, o que é SPVAT? Eu conheço DPVAT. DPVAT. Esse que eu conheço. Pois é, o DPVAT foi substituído agora pelo SPVAT. Esse aqui é o nome certo agora. E significa seguro obrigatório para proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Beleza? É aquele seguro obrigatório que indeniza as vítimas de acidentes. A gente sabe que qualquer vítima de acidente ou de sinistro causado ali envolvendo veículos automotores registrados no Brasil, o SPVAT vai cobrir. Qualquer vítima, tá? Então imagine uma colisão envolvendo dois automóveis. Se são automóveis registrados no Brasil, sim. Um deles que seja registrado, não sei nem se é os dois, esse é um veículo lá da Argentina, está circulando no Brasil, colidiu com outro, mas esse outro que está registrado aqui no Brasil, ele tem a cobertura do SPVAT e ele vai cobrir. Aqui está procurando qual que não vai cobrir. Então está fora. Envolvendo um caminhão e uma carroça. Carroça não é veículo automotor, ela não tem SPVAT, mas o caminhão tem. Beleza? Então, como um dos envolvidos aqui tem SPVAT, o SPVAT vai cobrir. Está fora. Entre um ciclista e um automóvel, bicicleta não tem cobertura de SPVAT, mas o automóvel tem. Então, está fora. Atropelamento causado por trem ou metrô. Por incrível que pareça, são veículos, o metrô no caso é elétrico, né? Não é automotor. Mas são veículos que deslocam na terra, veículos de terra. Quando eu falo terra é não aéreo e nem aquático, ok? No chão. Mas eles não têm cobertura de SPVAT. Se o camarada bobear, for cruzar ali uma linha que chama de... Isso a pé ou de bicicleta, né? Se ele estiver no carro dele ou na moto dele, o carro e a moto tem cobertura de SPVAT. Porque a gente imaginou logo a seguinte situação: o camarada foi transpor a linha do trem ali, o trem veio e colidiu com o carro dele, mas aí o carro dele tem cobertura. Não é o caso. Aqui, ó, foi um atropelamento, né? Ou então um ciclista que foi atravessar. Perceba que tanto o pedestre quanto o ciclista não tem cobertura de SPVAT. E esses veículos aqui também não têm. Então, nesse caso, não vai ter cobertura do seguro obrigatório para a proteção de vítimas de acidentes de trânsito. Questão sobre meio ambiente. É equipamento dos veículos que reduz a emissão de gases poluentes. Vamos ver que equipamento é esse? Que dispositivo é esse que reduz a emissão de gases poluentes? O catalisador é um equipamento, um dispositivo do veículo que reduz a emissão de gases? Sim ou não? Sim, isso é verdade. O catalisador fica lá no escapamento e ele faz a conversão, não é filtro não, tá? Não é filtragem, é conversão de gases perigosos, que vocês vão encontrar isso na prova como gases nocivos, em gases não perigosos ou gases não nocivos. Ele converte gases nocivos em gases não nocivos. Então o catalisador é ótimo para isso aqui, tá ok. O cano de descarga. Olha, no cano de descarga a gente tem o catalisador, a gente tem o silenciador, que também é um abafador de ruído e evita ali a poluição sonora. Mas o cano de descarga especificamente não é um equipamento que reduz a emissão de poluentes. Ele é só o local por onde os gases resultantes da queima do combustível vão ser expelidos, jogados para fora. Então, letra B, não. Nebulizador. Acho que você sabe o que é nebulizador, né? Tem até um aparelhinho desse em casa, certamente. Você coloca ali aquela máscarazinha na boca, sobre a boca e o nariz, né? E que ele vai soltando um arzinho com água, um ar umidificado. Normalmente a gente usa muito nebulizador
em período de inverno, onde o ar é mais seco, então aquilo vai ressecando as mucosas, o que deixa a gente mais vulnerável a pegar ali doenças respiratórias, uma gripe, né? Então o nebulizador em crianças, então, é ótimo. Vocês sabem muito bem o que é. Não tem nada a ver com o equipamento do veículo para reduzir a emissão de poluentes, né, gente? Então, tá fora. E o ar-condicionado? Não, o ar-condicionado é um dispositivo que está ali para refrescar dentro do seu carro ali, para você ficar mais à vontade, mais confortável. Mas ele não reduz em nada a emissão de poluentes também, não. Letra D, tá fora. Ficamos, então, com o catalisador.